Olá, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a minha jornada de conversão. Minha jornada de conversão foi de católica de BGE para católica de verdade. A gente sabe que hoje em dia ainda existem muitos católicos de BGE, né? Mas eu realmente vivi essa conversão ainda ali na minha adolescência e é uma conversão que vai durar o resto da nossa vida, né? Então, eu vou começar falando sobre a minha realidade familiar. A minha família paterna tem um background, digamos, de catolicismo, né? Todos são considerados, se consideram católicos e tudo, e alguns hoje em dia tentam praticar um pouco mais que outros, e é isso aí. Já na minha família materna, existe a realidade da minha avó, que por causa da minha bisavó, ela foi criada espírita. Por que eu tô falando da família, primeiramente? Porque normalmente é a família que nos passa a nossa fé, né? Claro que você pode ter uma experiência fora da família, principalmente a partir da adolescência, da juventude, você vai podendo andar pelos seus próprios passos. Só que normalmente na infância ali tudo, é a sua família que vai lhe passar a fé que é vivenciada pela família. Então, assim, minha mãe se considera católica. Se considerava católica, ainda se considera. Só que a minha bisavó e a minha avó são espíritas, né? Inclusive, minha avó materna assiste aqui o meu canal e muitas vezes até comenta. Então, um beijo, vovó Ivone. Então, por causa de uma realidade familiar, minha tataravó, que era católica, acabou que a minha bisavó se tornou espírita, mesmo tendo sido criada católica, e criou os filhos dela, assim como a minha avó os outros filhos dela foram criados espíritas. Mas já minha mãe não quis aderir à religião espírita e foi para o catolicismo. Então, de certa forma, eu tive uma certa criação católica, digamos, não de ir sempre para a igreja, mas de ir para a missa aos domingos, às vezes, não todo domingo. Também, às vezes, a gente até ia para a missa em dia de semana, assim, né? Eu lembro muitas vezes na minha infância, assim, mais ou menos na segunda infância, em que eu estudava à tarde, então a mãe ia buscar a gente no colégio e depois a gente ia para uma missa que era às 6h15 da tarde, que era bem pertinho lá de casa. Então ela ia nos buscar no colégio e levava a gente direto para a missa. Aí a gente participava da missa até às vezes diária, né? Então, foi mais ou menos com os meus 10, 11, 12 anos, eu vivi essa experiência, assim, de participar da missa não só dominical, mas também diária às vezes. Mas não existia muito essa realidade da vivência da oração em casa. Eu lembro que eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e tinha uma amiga minha lá do colégio que ela sabia, que ela era bem religiosa, assim, ela participava de uma comunidade daqui e aí eu perguntei para ela como é que eu rezava aquela última oração, que eu dizia, aquela última oração de Maria que é para rezar no terço, né? Porque eu não tinha o hábito de rezar o terço. Então eu não sabia os mistérios, eu não sabia a oração da Queen of Heaven. Enfim, é porque eu rezo em inglês com os meus alunos essa oração, eu agora esqueci. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. É Salve Rainha, né? Então, e eu pedi para essa amiga me ensinar, assim, né, essa oração. Eu lembro que ela anotou num papel e me deu e tudo. Isso no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia rezar o texto, assim, né? E eu sei que é algo muito comum hoje em dia, né? De muitas pessoas adultas, às vezes, não saberem rezar o texto. Então, assim, eu acho que isso caracteriza muito bem essa dimensão de ser católico de IBGE em si, né? Não participar das missas dominicais, não saber rezar o texto, toda essa dimensão. Então, eu ainda vivia nesse contexto, né? Assim, até mais ou menos ali o ensino médio. Mesmo quando eu tinha 12, 13 anos, minha mãe me colocou num grupo de crianças, assim, é como se fosse Encontro de Crianças com Cristo, né? Que hoje em dia tem o EAC, só que aqui tinha uma paróquia que a gente participava, que meus pais participavam do ECC, né? Encontro de Casais com Cristo. Eles participaram desse encontro até um tempo antes de se separarem, né? E aí, depois que eles se separaram, depois de um tempo, minha mãe nos colocou no SEGME, né? Que era exatamente esse encontro de crianças com Cristo, só que o nome era SEGME. Então, eu vivi essa transição de, assim, não ter nenhum vínculo, digamos, além da missa, às vezes, durante a semana dominical, para ter um grupo de outras pessoas que estavam buscando viver a fé, digamos, né? De crianças.
Então, no SEGM eu conheci algumas pessoas que me levaram para uma outra comunidade, que era a Maná, que era também perto que era perto de onde eu morava. E toda quinta-feira a gente vivia um momento de adoração, em que iam muitas pessoas, a igreja enchia e a gente vivia esse momento de adoração. Então, foi algo muito importante para minha vivência e meu crescimento na fé, ter tido um primeiro contato mais intenso com Jesus Cristo Eucarístico em si, né? Com a adoração do Santíssimo Sacramento nas quintas-feiras. Então, eu comecei a desenvolver esse amor à Sagrada Eucaristia desde ali. Depois disso, existiu um momento em que a gente foi meio que se debandando dessa comunidade, assim, fomos indo para outras comunidades, para outros lugares, e eu acabei encontrando a comunidade católica Shalom, que de fato foi onde eu vivi. Eu costumo dizer que foi onde eu realmente conheci a Deus e aprendi a rezar, me comunicar com Ele, porque assim, diante de todas essas outras experiências que eu tive, que eu fui relatando para vocês, foi como se fosse como se fosse uma sementinha plantada ali no meu coração, de que Deus estava ali, de que Deus me queria com Ele, de que Deus ansiava para que eu o encontrasse e o desejasse. Mas eu ainda vivi essas experiências de forma muito superficial, assim. Eu acho que de fato eu vivi essas experiências mais pelas pessoas que estavam ali, que eu gostava das pessoas e tudo, gostava de estar ali com eles, do que pela minha experiência pessoal com Jesus, assim. Eu não tive uma experiência de que eu me senti olhada por ele e ele me olhava, assim, né? Uma experiência de fato pessoal com o amor de Deus por mim, de forma pessoal. Porque Jesus Cristo é uma pessoa e como pessoa, ele nos ama de forma pessoal. E nós precisamos ter essa experiência com o amor e com a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, eu digo que eu só fui ter essa experiência ali nos meus 18 anos, mais ou menos, quando eu conheci a comunidade católica Shalom. Que eu tive essa experiência pessoal com o amor de Deus e com a misericórdia de Deus. Então, eu conheci a comunidade, comecei a participar da obra. Inclusive, nesse mesmo ano de 2011, eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, com uma outra comunidade que eu cheguei a participar de alguns retiros lá, né? E eu fui para a Jornada Mundial da Juventude e tudo que eu conseguia perceber era que era muito feliz ser católica. Eu podia perceber a alegria, a felicidade de vários jovens do mundo inteiro que tinham se reunir naquele local para celebrar o fato deles serem católicos, de terem uma experiência com Deus e para se encontrar com o Papa, assim, né? Então foi minha primeira Jornada Mundial da Juventude e que eu aproveitei com tudo que eu pude. E eu tinha acabado de ter, assim, meio que uma experiência com Deus através do serviço também. Eu servi em um encontro, eu participei do meu encontro no começo de 2011 e na metade de 2011 eu servi em um encontro para outras pessoas e tive a experiência com o serviço. Da alegria de, através da minha vida ofertada, poder ter várias pessoas que tivessem também uma experiência com Deus assim como eu tive, sabe? Só que a minha conversão não foi aquela coisa papo, assim, aí, nossa, eu era drogada, eu era bêbada, eu era, assim, aconteciam várias coisas diferentes e estranhas na minha vida. E de uma hora para outra eu me converti, assim, né? Tiveram muitos santos que viveram essas experiências fortes de conversão, mas a minha experiência de conversão é um contínuo, sabe? Assim, claro que mesmo que você tenha uma experiência forte dessa, você vai precisar continuar aprofundando essa experiência ao longo da sua vida. Porém, no meu caso, eu acho que a minha experiência maior foi começar nesse ano de 2011, mas não teve um dia específico, um momento específico, um horário específico em que eu disse, pronto, agora eu vou ser católica, sabe? É como se eu fosse amadurecendo daquela vivência do catolicismo e dos grupos que eu vivia e participava somente por causa das pessoas, e agora eu estava buscando viver também por causa das pessoas, que eu também gostava das pessoas que estavam lá, por mais que eu tive algumas decepções já com algumas pessoas já no começo dessa minha caminhada, dentro do Shalom, por exemplo, mas eu não quis desistir, mesmo que algumas pessoas não me agradassem. A gente sempre vai viver isso na nossa vida, a gente não vai ter um lugar na nossa vida que vão ter pessoas que a gente ama, adora, idolatra e quer estar com elas sempre, sabe? E eu acho isso, e eu vou fazer um parêntese agora nesse momento para falar sobre isso, porque muitas pessoas saem da religião católica por causa de decepções que tiveram com outras pessoas católicas, né? E
o cardeal Futurshin falava, né? Você pode dizer que os católicos são hipócritas, que os católicos não vivem o que eles pregam, que os católicos, assim, nessa questão da hipocrisia mesmo, que muita gente fala. Aí ele falava assim, pois é, mas tem espaço para mais um, né? Então, assim, não é questão de que eu ou você, por sermos católicos, somos hipócritas, mas é porque a nossa vida, o arco da nossa vida é o tempo que Deus tem para transformar a nossa vida por inteiro. Então, claro que dentro do arco da nossa vida a gente vai continuar errando, a gente vai continuar pecando. Claro que existem pecados que são abomináveis e que geram até a excomunhão, né? E que fazem com que aquela pessoa, ela mesma, se tire da comunhão com Deus e com a igreja. Mas isso não quer dizer que por causa disso eu vou deixar de ser católica, eu vou abandonar a igreja por causa das pessoas que erraram, eu vou deixar de ser. E os santos? A gente deveria ter muito mais a visão dos santos, aqueles que conseguiram alcançar o céu, do que aquelas pessoas que erraram, que pecaram e que cometeram atrocidades, até mesmo muitas vezes em nome de Deus. Então, assim, eu acho que é um questionamento que é válido de ser colocado, porque eu acho que muitas vezes as pessoas ou desistem ou nem querem se aproximar do catolicismo por saberem de outras pessoas que viveram pecados e realidades atrozes, que qualquer pessoa sabe que é atroz, que é um crime. Então, assim, essas pessoas que viveram isso, por mais que se dissessem católicos, elas estavam longe do catolicismo real, entendeu? Porque existe o que a gente está aqui buscando viver, a gente sendo humano, a gente sendo imperfeito. E existe o que é o ideal. Então, a gente está sempre tentando chegar nesse eu ideal, nesse católico ideal, nessa perfeição cristã, que não é uma perfeição de perfeccionismo, mas é nos parecer cada vez mais com Cristo, sabe? Então, a partir desse processo na comunidade ali dos meus 18 anos, eu comecei também a viver um profundo processo de autoconhecimento. Então, quando eu comecei a viver essa dimensão da vida de oração e realmente aprendi a rezar, aprendi a me relacionar com Cristo, eu comecei a perceber várias realidades minhas e várias atitudes, por que eu agia daquela maneira, por que eu era tão egoísta, por que eu era tão chata, por que eu era tão, sei lá, né, snob. Porque eu era tão soberba, né? Ainda sou tudo isso, mas consegui diminuir um pouquinho, sabe? Então eu fui entendendo nas raízes da minha história de vida que Deus foi me mostrando, né, através da oração, o porquê de tudo aquilo, e isso me fez cada vez mais querer me aproximar dele, para descobrir mais, mas que aquelas descobertas geravam cura em mim e me faziam me libertar dessas realidades para conseguir seguir em frente e poder ser uma pessoa diferente daquela que eu fui. E não me determinar pelas realidades que eu já vivi ou que as pessoas da minha família já viveram. E nem nada disso, entendeu? Então, por isso que eu digo que o começo da minha conversão, digamos, assim, eu diria que foi a partir ali de 2011, sabe? Quando eu conheci a comunidade católica Shalom. Porque antes disso eu nem tinha tido uma experiência de fato com Jesus. Mas eu sei que toda a realidade que veio antes disso me preparou para viver aquilo, assim, né? Me preparou, mesmo que minimamente, para viver o que eu vivi na comunidade católica Shalom. 2 anos depois, eu parti em missão, eu me tornei missionária, né, aos 20 anos de idade, me tornei missionária da comunidade de vida na comunidade católica Shalom. O que é que isso quer dizer, né? Muitas vezes eu falo para vocês aqui sobre a comunidade, sobre o tempo que eu era comunidade de vida, mas aí esse é o momento de explicar melhor sobre isso. Dentro do tempo que a gente tem, assim, né, para esse vídeo não ficar tão grande. Mas se você quiser saber mais como foi essa minha experiência na comunidade de vida da comunidade católica Shalom, você pode colocar aqui nos comentários, certo? Porque aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Aqui eu tô fazendo sobre o meu processo de conversão como um todo. Pretendo depois também falar como foi, por exemplo, o meu discernimento do estado de vida. Tudo isso se concatena ao meu processo de conversão, né? Porque a nossa conversão, o que quer dizer conversão? É nos aproximar mais do que Deus quer de nós, né? Da vontade de Deus para nós. Então, quanto mais nos convertemos, mais a gente está buscando essa vontade de Deus pra gente. Essa perfeição, né? Em Cristo. Que não é perfeccionismo. Então, eu fui para a comunidade de vida. Eu passei 1 ano morando em Guarulhos, São Paulo. Depois eu fui para o Ceará, no Eusébio, que é bem pertinho ali de Fortaleza, né? Para passar 1 ano também num movimento ainda mais interior, ainda mais de cura, que se chama discipulado.
em que a gente passa um ano meio que numa fazenda, realmente só rezando e buscando aprender a amar os irmãos que estão ali ao nosso redor, né? Então, a nossa vida missionária é mais para curar o nosso interior em vista de nos dar aos outros, porque de fato é muito difícil você conseguir ajudar as pessoas a encontrar Deus se você ainda tem muitos traumas, muitas feridas e muitas realidades a resolver dentro de você mesmo. É claro que ao longo da nossa vida a gente vai continuar sendo curado por Deus, né? Mas precisa existir aquele momento de uma cura mais que nos tire de nós mesmos e nos faça perceber que a nossa vida é para ser doada e ofertada pelos outros mesmo. Depois disso, eu morei por 2 anos em Quixadá, no Ceará, e que foi o tempo em que eu me aproximei do meu atual marido, né, o Caio. A gente já se conhecia aqui de João Pessoa mesmo. A gente era do mesmo grupo de oração, a gente foi no mesmo ano para a comunidade de vida e a gente era muito amigo. Só que aí Deus providenciou que em Quixadá nós morássemos juntos nesses 2 anos e começou a acontecer algo além da amizade, né? A gente começou a se aproximar mais e mais, se apaixonou e quis ficar junto, né? E na comunidade católica Shalom existem os 3 estágios de vida. Existe o estágio de vida do matrimônio, o estágio de vida do celibato e do sacerdócio. Então, não era algo que ia de encontro à vida missionária em si, sabe? Porque eu sei que quando você pensa na vida missionária, você pensa em padre e em freira, só em celibatário. Mas dentro da comunidade existe um processo em que a gente vive o nosso discernimento de estágio de vida, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ser chamado ao celibato, né? Então, eu vivi ali em 2015 para 2016 mais intensamente, o meu discernimento do estado de vida. Fui percebendo também ao longo da minha história, em todos esses momentos em que a gente vive discernimento, a gente vai rezando com a nossa história, sabe? E ao longo da minha história eu fui percebendo várias centelhas do chamado de Deus para mim dentro do matrimônio. E aí depois continuei na comunidade, fui fundar a missão de Manila nas Filipinas e foi também uma experiência maravilhosa de perceber que o coração humano clama por Deus, não importa se é no Ocidente, no Oriente, no fim do mundo, mas o coração do homem clama pelo amor e pela misericórdia de Deus. Assim como eu tive essa experiência, eu quis proporcionar também essa experiência para essas pessoas, para esses filipinos, para esses asiáticos, porque lá eu também tive a oportunidade de conhecer japoneses, coreanos. Inclusive tem uma história muito interessante em que os japoneses assim não têm tanto esse contato com Deus, com a igreja, com Jesus mesmo. Muitos deles nem sabem quem foi Jesus. E a gente passou o Natal com eles, com esses japoneses. A gente levou eles para a missa de Natal, que eles nunca tinham participado da missa antes. Eles não sabiam quem era aquele bebezinho que, tipo assim, no nosso imaginário parece que não faz sentido que uma pessoa veja uma manjedoura, veja um presépio e não saiba identificar quem são aqueles. Mas exatamente isso aconteceu com esse japonês e eu fiquei assim, pasmada, abismada. A gente ensinou eles a fazer o sinal da cruz, por exemplo, que eles também não sabiam fazer. Então, foi uma experiência incrível de poder perceber que a centelha de Deus e do amor de Deus estava lá no coração deles, ainda que eles nunca nem soubessem, nunca nem tinham ouvido falar de Jesus, sabe? Então, assim, o meu processo de conversão passou não só pela minha experiência pessoal com o amor de Deus, mas também a experiência que eu ajudei a proporcionar a outras pessoas a viverem, sabe? Não só nas Filipinas, não só nessa realidade drástica dos japoneses que a gente conheceu, mas também em várias realidades aqui no Brasil, sabe? Várias pessoas pelas quais eu pude interceder, eu pude acompanhar e eu pude ver o crescimento na fé e na experiência com Deus, assim, sabe? Então, isso tudo faz parte da minha jornada de conversão. A jornada de conversão não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa que, nossa, tem um monte de fogo de artifício e tudo, mas é uma realidade que é vivenciada ao longo das nossas vidas, sabe? E assim, para resumir um pouco de como foi a minha jornada de conversão, eu fui falando aqui a minha história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de alguma parte que vocês querem que eu fale, por exemplo, a realidade de como foi o meu discernimento para ingressar na comunidade, para sair da comunidade, como foi o meu discernimento de estado de vida, como foi a minha experiência de morar no outro lado do mundo, na Ásia, nas Filipinas,
como são as Filipinas, qualquer coisa que vocês queiram saber, podem me perguntar aqui nos comentários. E se vocês quiserem muito saber sobre isso, eu posso até fazer um vídeo também especificamente sobre esses tempos na minha vida, né? Mas eu quis gravar esse vídeo especialmente porque tudo que eu falo aqui, sobre todos os assuntos que eu falo, vai ser muito embasado na minha fé, no meu catolicismo. Muitas vezes eu não vou falar diretamente sobre, eu tô falando isso porque eu sou católica, ou essa realidade e tudo, mas para que vocês saibam que os meus valores provêm do catolicismo, em que eu fui forjada, em que eu fui de fato forjada e eu fui educada dentro do catolicismo de forma especial, desses 10 anos que eu passei como comunidade de vida na comunidade católica Shalom, em que eu de fato aderi à religião católica e que mesmo tendo discernido me desligar da comunidade, eu continuo sendo católica, continuo amando a comunidade, continuo sendo católica, porque eu sempre vou ser grata à comunidade, porque foi a comunidade que me fez ter essa experiência com Deus, me ensinou a rezar, me ensinou a ser quem eu sou, me ensinou vários valores, me ensinou, sei lá, como cuidar de uma casa, todas as coisas, das menores às maiores coisas que eu aprendi. Aprendi muito com a comunidade, sempre serei grata a ela. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.